Bom, gente, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei em que horário vocês vão estar nos assistindo. Estamos começando mais um Exab literário e eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre o LICA. O LICA é o Laboratório Interdisciplinar de Pesquisas em Ciências Ambientais da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, Campus São Gabriel. O laboratório ele está inserido no campus desde 2012. E também, desde 2012, nós temos o projeto de extensão ESAB, que é Estudos Abertos, Política, Economia e Sociedade. Como tudo, diante dessa crise sanitária, teve que mudar, a gente teve que se reinventar também, para não deixar de discutir alguns temas, e agora, em especial, a literatura, né, com o nosso ESAB literário. O ESAB, ele sempre foi um dos projetos de extensão, ou o que mais demonstra, o que mais tem a cara do nosso laboratório, porque o nosso LICA, ele sempre foi um espaço democrático, aberto, onde todos e todas têm voz para falar, né? Sabem que vão ser ouvidos, e sempre acontecem debates legais. Hoje, no nosso Exab literário, nós temos a Atena Roveda, e eu gostaria que tu te apresentasse para nós, Atena. Muito obrigada, Maria. É um prazer estar aqui com vocês. Ildefonso também, que está aí. É Ildefonso. Ildefonso. E eu me chamo Atena, tenho 30 anos, sou formada na área de filosofia como professora, mas tenho uma formação inicial na academia com ciências da natureza, biologia e química. Então, antes de eu migrar para a filosofia, eu acabo tendo um período em que eu estudo no Instituto Federal do Campus Porto Alegre, aqui do Rio Grande do Sul, e FRS Campus Porto Alegre. Eu faço essa experiência de 10 anos estudando ciências da natureza e depois migro para a filosofia. E nesse meio tempo, a literatura ela vem com a publicação do meu primeiro livro. E aí, então, me torno escritora e começo a escrever os livros. Aí eu não sei se eu me torno escritora porque eu escrevo livros ou porque eu publico livros. Aí eu sempre fico nessa divagação. Mas tem uma editora que se chama Nemesis Editora, que está em processo de reorganização também. E basicamente minha vida tem sido, dentro da literatura, essa experiência de filosofia, política, cultura e existência humana, né? E moro em Porto Alegre. Morar onde nós moramos é... Eu gostaria que tu falasse um pouquinho para nós como que tu iniciou, né, no mundo da literatura, primeiramente como leitora, né? Como foi essa tua trajetória, como ainda está sendo, né? Porque nós, como leitores, estamos sempre em desconstrução, construção, saímos de um gênero literário, vamos para outro. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho para nós sobre isso. Na verdade, a minha construção com a literatura, eu gosto sempre de pensar como é que foi esse processo, ela começa quando eu tinha 12 anos de idade e eu estava brincando com brinquedos, assim, toda criança, acho que quando tem uma infância minimamente decente, ela tem uma caixa de brinquedos, né? Eu acho que criança sem caixa de brinquedo é tão grave quanto um adulto sem uma estante de livro em casa, sabe? E eu lembro que perto dos 12 anos, se não com 11 para 12, eu lembro que a minha vontade de brincar tinha desaparecido. E era muito estranho isso, assim, eu simplesmente não estava mais com vontade de brincar. E eu lembro que eu comecei a chorar, porque eu lembrava, era engraçadíssimo, porque eu coloquei todos os brinquedos no chão, e era aquelas caixas de TV grande, não é as caixas, não é essas TVs agora, né? Aquelas bundudas. Então as caixas vinham enormes, né? E era uma baita de uma caixa, e toda ela era soterrada de brinquedo.
E eu lembro que eu derramei ela toda. A gente tinha carpete ainda no quarto. E eu lembro que eu não estava com vontade de brincar, não surgia aquela vontade dentro de mim. E eu comecei a chorar, porque eu sabia que brincar era uma coisa boa, mas estava sem vontade. Aí tu fica numa crise. Aí tu imagina a crise da criança. Não, eu quero brincar, os brinquedos são meus, eu não tenho vontade. E eu lembro que durante esse processo de entender o que aconteceu com o meu sentimento, eu descobri os livros. E aí eu comecei a me envolver com os livros de uma maneira mais literalmente mais visual, assim. Então pegava um livro, olhava, folheava, livro didático, tinha bastante lá em casa, porque o meu ex-padrasto, ele é professor de história, e ele tinha bastante livro didático, então eu olhava, folhava, aí chegava nos livros infantis aqui e ali, mas muitas das vezes eram livros de mitologia grega, de mitologia egípcia, né? Porque como ele basicamente tinha essa questão com a história, eu acabava me envolvendo bastante. E aí, com 15 anos de idade, é que de fato eu começo a me envolver com uma literatura mais um pouco mais encorpada, que são os romances espíritas. Então, desde os 8 anos eu frequentava o centro espírita, a evangelização espírita, infanto-juvenil, e lá a gente tinha aula na biblioteca. O centro espírita era pequenininho, é pequenininho até hoje, então a gente frequentava sábados à tarde e eu sempre ficava na biblioteca. E eu lembro que, enfim, a gente ficava na biblioteca e ficava envolvida de um monte de livro, tu se perguntava, né? O que é isso tudo aqui? E começava a olhar, e aí até que eu comecei a me envolver com essa literatura espírita, basicamente de romance, né? De contos longos, de contos curtos também, crônicas nem tanto, acho que mais romances e contos. E assim eu acho que sempre o meu envolvimento, isso é uma coisa muito interessante, né? Porque a literatura espírita, ela é uma literatura que move capital no Brasil. Vende muito, 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 né? A narrativa espírita, olha, vou te dizer que eu acho que não existe doutrina religiosa no Brasil que venda livro em pluralidade como é a doutrina espírita. E o espiritismo, por conta da quantidade de romances mediúnicos e romances de inspiração mediúnica que são vendidas. E aí, Maria Luísa, o mais engraçado é que a gente não considera no mundo da literatura acadêmica, né, a gente não considera essa literatura, né? E são incríveis obras de artes dentro do campo da literatura em si. E aí, no final das contas, a minha porta de entrada para a literatura, ela se dá pela literatura espírita. Mais tarde, obviamente, a gente começa a conhecer outras literaturas, algumas também clássicas assim do mundo contemporâneo em geral, que não tem nada a ver com a doutrina espírita e a literatura espírita, mas basicamente é algo que até hoje me comove muito, assim. Mas eu li muito livro, numa juventude mais metade da vida, de 15 até os 20, até eu escrever o meu primeiro livro, o que eu mais fazia era ler livro. Livro de fantasia também, livro de RPG. Eu era muito envolvida com jogos de imaginação, né? O RPG que se chama Roleplay Game, que é um jogo de interpretação de personagem, que é basicamente um grupo de histórias que se organizam com um sistema de regras em que tu interpreta um personagem naquele enredo. E alguém que é o mestre ou narrador faz a narração da história que tu participa. Então, para tu construir tua história, tu tem que ler, né? Então, a gente fazia... minha primeira vez que eu joguei RPG, eu acho que eu tinha de 11 para 12 anos, exatamente nesse fenômeno em que eu perco a vontade de brincar para começar a querer ver o que é o papel, o que é o texto, né? Hoje já estou no outro processo, né? Que é o livro sendo algo perpendicular à fala,
né, que eu acho que é um outro sistema muito interessante de conhecimento, que é a oralidade, né? Por muito tempo a literatura ela toma conta das nossas vidas, no sentido cultural, mas a tal da oralitura ela se perde num sentido mais cultural, porque o nosso povo brasileiro é um povo extremamente oral, é da fala, do contar história, narrar história, contar piada, contar fofoca, fofocas boas, de preferência, é movimentar com a palavra. E pouco nós temos incentivado o processo da palavra. Porque aí tu fala poesia, tu tem que falar poesia de recital, de sarau, de livro. Né? A gente tem os movimentos dos slams no Rio Grande do Sul, no Brasil como um todo, desde 2013, se eu não me engano, para cá, ou desde 2016, eu acho que desde 2013, os slams, que são batalhas de rua de poesia, né, autorais, em que não é só a voz que fala, mas é o corpo todo, a poesia, e isso é muito interessante, porque a poesia se dá nesse momento como uma experiência que surge não através só da voz, mas através do corpo inteiro. Então, e não só o slam, a gente tem por muito tempo no Brasil um dos elementos do hip hop, que é basicamente a potência do rap, da voz, do freestyle, das batalhas de conhecimento. Olha isso, batalhas de conhecimento, em que uma gurizada de 12, de 10, de 9 até seus 40 anos frequentam para fazer o que basicamente no Nordeste é conhecido como repentismo, que é a improvisação através de uma melodia ou de uma batida. Então, é oralidade. E basicamente nós desconsideramos isso. Para encerrar essa primeira pergunta, Maria, o texto é tão forte, em alguns momentos ele é tão desviante do nosso potencial de fala, que a gente não tem mais a tradição da avaliação oral. Por muito tempo, eu passei, eu lembro na sétima série, as avaliações, não só a sétima série, terceira série do ensino fundamental, eu lembro de provas orais. Eu lembro de como era, ditado, em que tu tinha que escutar muito bem o que estava sendo dito para escrever. Nossa, uma loucura. E na sétima série eu lembro de uma professora de português que fazia prova oral e não prova escrita. E hoje a gente tem, não só por um processo muito, muito tenso de avaliação de conhecimento, né? A aprendizagem é um troço, né? É um troço subjetivo, é uma coisa subjetiva, uma presença. Como é que tu sabe que alguém sabe? E aí, a possibilidade da pessoa burlar o que sabe, dizer que sabe sem saber, é na escrita. Aqui, ó, dificilmente a pessoa consegue dar-lhe uma lambada nisso. Então, inclusive, a tradição oral, ela perde muita força, principalmente no meio da produção de conhecimento, que é o meio acadêmico, que é o meio escolar também. E entra muito a ideia do testamento, né? que é uma influência muito forte de uma tradição basicamente europeia. Assim. Tu tens que registrar isso, tu tens que colocar no papel, e mesmo que eu morra, o texto é autenticado numa verdade de me representar. Olha que loucura, de me representar mesmo quando eu não estou ali. Só que se a importância vai ser a da oralidade, não adianta eu escrever. Por quê? Porque para ter a oralidade precisa ter o sujeito. Para ter o sujeito, tu tem que preservar o sujeito. Para preservar o sujeito, tu tem que cuidar dos mais velhos. É por isso que as tradições africanas, as tradições latino-americanas vinculadas aos povos tradicionais, elas têm uma preocupação enorme
de um sistema de cuidado e acolhimento de um ciclo de criança, jovem, adulto e essas pessoas que nós chamamos de idosas e idosos, que em verdade é o ápice da vida, né? É um momento de grande furor. Então, basicamente é isso. Desculpa se eu me estendi. Não, capaz. Que interessante o que tu falou, né? Da oralidade. Realmente, eu tenho 30 anos, né? E eu fiz muitas provas orais. A primeira prova que eu fiz, na verdade, foi aquela que a gente passava da primeira para a segunda série. Ela tinha que ser toda oral e uma leitura de texto, porque se a gente não soubesse falar, se a gente não soubesse ler, a gente não passava. E é muito interessante, né? Bem como tu falou também. Tu, no texto, tu engana, tu enrola, tu finge que tu sabe. Mas realmente, na hora que tu tem que falar, não adianta, né? Se tu não sabe, tu não sabe. E outra questão também que tu falou que eu achei muito interessante, um assunto até não tão discutido como deveria, é essa questão de preservar o sujeito, né? Porque tu quer uma história rica, tu parte para o campo, tu vai fazer uma coleta de história oral com um ancião, com uma anciã, só que é aquilo, né? No Brasil nunca foi interesse, muito menos agora, né? Nesses tempos horrorosos que a gente está passando, não é interesse cuidar das pessoas, muito menos dos mais velhos, né? Eu queria saber de ti assim, né? Na vida da gente, a gente passa por diversas etapas, por jornadas, enfim. Tudo que a gente vai passando vai construindo a gente, né? Como cidadão, como ser humano, como profissional, depois mais adiante, né? Eu queria saber como que a literatura te ajudou nisso, né? Nessa tua formação, qual a importância da literatura na tua vida também. Eu acho que o principal causa é pensar não só a literatura, mas pensar a arte, né? Eu acho que eu tenho tido o costume de não distender e não deslocar as artes como um todo, né? Então, para mim, música, literatura, pintura, poesia, cinematografia, que mais? Teatro, dança, todos esses elementos para mim eles são um só. Eles têm eles estão englobados numa força só, que é a força da sensibilidade, né? Que para mim que é basicamente a força da sensibilidade. E é a força da sensibilidade num processo que ninguém, independente do caráter, não está isolado por completo de alguma dessas expressões de arte. Bom, o Hitler escutava música clássica endoidecido, né? Então tu vê que a gente tem essa tendência, e todas as culturas, basicamente, elas passam por esse processo de terem produções artísticas nessas forças todas que eu te disse. Então, basicamente, para mim, o exercício da presença dessa pluralidade de arte, ela foi sempre muito o desenvolvimento da sensibilidade. E é um dos fundamentos da escola. A escola, enquanto instituição pública e social, quando a gente fala aí de escolas que o Estado deve organizar, o município deve organizar, a gente está falando de um espaço em que o objetivo não é o sujeito sair dali para fazer ensino, o Enem ou o vestibular. Porque esse objetivo, o Enem e o vestibular, eles há 500 anos atrás não existiam. O que se fazia nas escolas do mundo quando você não tem Enem e vestibular? Inclusive o Enem, aliás, inclusive o vestibular é algo extremamente contraditório, porque a educação na legislação ela é inserida como uma oferta 100% para a população que deseja acessar o espaço da universidade. E aí você fazer as crianças, que é criança da vida, né, gente? Que eu, com 30 anos, sou uma jovem. Agora que eu sou jovem.
né? Quando eu tinha 20 anos, 19, 18, eu era uma criança emocional, porque a maturidade tem muito mais a ver não com a administração do processo do dinheiro, a administração do bem material, né, da vida adulta, mas a administração da emoção, do sentimento, que é de fato que nos leva para cima ou que nos leva para baixo, é o que de fato nos coloca aí numa possibilidade de experimentar a vida. Eu fui descobrir, isso é um registro que eu deixo muito explícito, eu fui descobrir que agora adulta, a quantidade de gente que faz uso de cocaína, gente adulta, é algo impressionante, é algo que impressiona. E isso não tem a ver com um dispositivo de a crise do Brasil, tem a ver com um dispositivo de uma substância emocional, de um elemento emocional, que você não consegue dar conta disso, do que você carrega. Então, basicamente, a escola deve ser um espaço em que a arte seja, talvez, uma das prioridades para a formação do sujeito. Mas que sujeito, que forma é essa que a gente quer? Porque todo mundo que forma alguma coisa. A gente forma o quê no espaço escolar? Né? A cidadania é o quê? Né? O ser cidadão ele está incorporado em que elemento? Inclusive, quando nós falamos de democracia e respeito, nós estamos falando de uma emoção, de um sentimento, e não de uma lógica conceitual histórica, é de um sentimento. Então, a arte, ela vem, e não é à toa, Maria, que os hinos são música. Né? Hino da igreja evangélica, né? Hino as harpas, né? Hino das nações que representam o quê? O sentimento local. E aí, bom, mas não é à toa também que a gente vai para as igrejas evangélicas, as igrejas anglicanas, as igrejas católicas, a música se faz presente. Em todas, não tem exceção. Na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, a música se faz presente. Né? Então, você vê que na escola não dá para entender que o sentimento nacionalista que nós queremos, porque há de se ter um sentimento nacionalista, há de existir uma paixão pelo solo onde a gente nasce, vive, cresce, vai morrer, enquanto corpo, a ideia da gente preservar esse sentimento com a arte. Quando tu tira a arte, tu inocula qualquer possibilidade de desenvolvimento de um sujeito, de uma sujeita que tenha sentimentos. Então, para mim, e a gente desconsidera muito. A gente tem um problema péssimo de escolha e definição do que seja arte. Não entro nem na questão do funk, nem na questão do, sei lá, do pagode, da Marília Mendonça, que o povo adora dizer, um povo mais cult adora dizer que não é arte, que não é isso, que não é aquilo. Primeiro que tudo aquilo, no meu conhecimento, tudo aquilo que nos sensibiliza, tem um princípio de arte. Tem algo aí que importa observarmos com cuidado. Mas óbvio que, por exemplo, se tu for olhar e dar conta, sabotagem para muita gente não é arte. Se sabotagem foi morto a tiro. Mas para muita gente sabotagem. Ele fala da realidade do crime, da realidade da droga, da realidade do destino, da realidade. É uma discussão filosófica sobre o local onde ele vive, o que ele viveu, a história dele. Como é que ele vai produzir algo sobre algo que não tem a ver com ele? E aí as pessoas dizem, não, mas isso incentiva. A fome incentiva o crime. A fome. E a fome não existe porque há a música do sabotagem. A fome existe por falta de iniciativa e uma teia complexa de má vontade, acima de tudo política, dos sujeitos que podem exercer essa força das pessoas não terem fome, sabe? Então, basicamente, quando eu lembro a minha relação com a literatura, é um preparar para viver. Né? Tu perpassa emoções que tu
a gente não viveu o problema do nazismo alemão, por exemplo. Quando você vai ler um livro, uma literatura que conte algo que acontece lá, quando você vai ler um livro que trate da periferia, a Carolina de Jesus falando da questão da favela, quando você vai ler livros de pessoas transexuais e travestis que falam e contam contos sobre essa experiência, você se alarga na possibilidade de, mesmo não sendo uma pessoa da favela, mesmo não sendo uma pessoa trans, mesmo não tendo vivenciado o Terceiro Reich, você pode exercitar a sua sensibilidade e compreender o que está naquele fundamento. Né? Então, eu acho que é basicamente o objetivo da arte, para mim, principalmente a literária, é nos provocarmos a conhecer e nos tocarmos intimamente. Quais são os meus limites internos do sentimento e da emoção? Ai, perfeito. Até como tu falou, né, na questão da música, né, quando tu falou no Sabotagem, eu lembrei, não sei se tu chegou a ver um vídeo que é a Facção Central, né, que é um grupo de rap, que, poxa, quando tu vê aquilo assim, te cai o queixo, porque tu vê que aquilo que o cara tá falando é sociologia pura, é coisa que devia ser tratada dentro de escola, por exemplo, porque o que? A gurizada, né, escuta esse som, só que nem sempre eles se dão conta do que é aquilo que ele está falando, né? Uma conversa sobre política, uma conversa sobre gênero, sobre feminicídio, a gente pode inserir em qualquer meio, desde que a gente saiba inserir essa conversa, né? Eu tenho uma filha de 11 anos e tenho uma filha que vai fazer 6 meses agora, segunda-feira, e a de 11 anos é muito assim, ai, eu não gosto de tal coisa, porque tal coisa, eu não gosto de tal música, porque eu não gosto disso, porque eu não gosto daquilo. E aí um dia eu conversei com ela para a gente escutar Nego Drama, do Racionais. E ela disse, ai, eu adoro essa música, eu já escutei, não sei o quê. E aí eu vim com aquela do Sérgio Vaz, né? Isso é poesia? Não, isso não é poesia, poesia é aquela coisa chata, daqueles livros de velho. E eu disse, não, minha filha, por favor, não, isso é poesia. E aí fui indo, né, conforme o que eu sei que ela gosta, ó, isso aqui é poesia, isso aqui é arte. Não sei se tu conhece também Poetas Vivos. Apresentei para ela caiu o queixo, adorou, e eu disse, isso tudo é arte, só que acaba que é uma arte marginalizada, né? Tu acaba, às vezes tu te mantém à distância, tu não quer nem ouvir, tu não quer nem conhecer, porque é muito marginalizado pela sociedade, pelo senso comum, e aí tu te distancia de uma coisa que é maravilhosa, né? São poesias maravilhosas. Bom, Atena, a gente tá, né, passando por uma pandemia e não sei se tu, mas acredito que também, porque muitas pessoas se agarraram à arte em si, né? Porque nós, como não somos negacionistas, nós nos mantivemos, a gente ficou isolado, né? A saída assim ao extremamente necessário, muito necessário, com todos os protocolos, né? Seguindo tudo direitinho. E a nossa via de escape era a arte, né? Começaram as lives maravilhosas. Eu assisti muita live boa. O ficar mais em casa, tu tem mais um tempo para escutar um som, aí tu manda uma mensagem para um amigo, para uma amiga, ai, me indica uma música, me indica uma banda, um livro. E eu quero saber, nesse período da pandemia, né? Como que foi para ti como leitora e também como escritora, se tu tiver alguma coisa assim para falar para nós, como que foi? Tu leu mais livros, tu leu menos, tu releu alguns livros? Como que foi esse tempo, né, que a gente ainda está passando? Como que foi para ti e relacionado à literatura e a outras artes também? Basicamente a minha relação com a pandemia e a arte foi a mais desastrosa possível.
porque eu não tinha HD emocional para ler. Eu não conseguia me concentrar. E assim, de fato, se existe, eu não recordo agora, mas acredito que eu não tenha lido nenhum livro durante esse período de pandemia. Exatamente porque, enfim, tu abria as notícias e acompanhava, era um romance puro, né? É uma experiência de o que está acontecendo ali, a olho cru. E aí eu pensava, né? Eu vou começar a ler e tentava nadar contra uma força que me dizia, não é momento, não te. E como a questão da sensibilidade é exercitada pela arte, como a gente se envolve muito durante 2019, o ano de 2019 para mim foi um ano muito bom. A gente fez muita viagem para o interior, a gente foi 5 vezes para Santa Maria, realizar diversas atividades com a Federal de Santa Maria, fomos para Santa Rosa, Alegrete. Então a gente, Pelotas, Rio Grande, a gente passou assim boa parte do estado trabalhando com a ideia do conhecimento, com a ideia da arte, reunindo com pessoas. De repente, tu te isola por completo. E eu morava na época sozinha, né? Então, dos períodos da pandemia, acho que uns 8 a 9 meses eu passei sozinha dentro de casa. Dentro de um. Na época, agora que eu moro aqui com mais pessoas no centro de Porto Alegre, mas na época eu morava na Vila Jardim, que é a zona leste de Porto Alegre, e era um kitnet, então eu ficava assim, basicamente ali. Aí eu pensava, bom, isso é quase o sentimento de estar presa neste local, mas eu tenho comida, eu tenho internet, eu tenho como me distrair, então eu não vou achar que isso é para sempre, né? Vamos exercitar um pensamento, inclusive pensar nas pessoas que às vezes são de maneira muito injusta presas nos presídios centrais e não cometeram crime nenhum e são soltas 20 anos depois. Não é o caso da gente. Então a gente não precisa, sabe, fazer um drama desse processo. A gente tem que se cuidar, e foi o que eu fiz, graças a Deus. Não tive perda de pessoas mais próximas da família, de amigos, assim, todo mundo teve essa consciência de se preservar. Quando foi eu tomar a primeira dose da vacina, meu HD parece que deixou de gastar área com a minha preservação emocional para começar a dar conta de outras forças. E, obviamente, a arte, a literatura, ela vem a esse encontro. E aí, óbvio, aí hoje eu voltei, hoje eu já tenho a terceira dose, que é a dose extra, porque eu tomei as 2 Coronavac, a última foi a Pfizer, que aí ela foi por dose extra mesmo, não como terceira dose, porque ela não tem terceira dose, ela é dose única. Mas aí sim, aí eu me debrucei, tô numa produção agora de mandar reimprimir o meu primeiro livro, que é o Contos Transantropológicos, que é o mais, para mim, é o mais especial de todos, os 5, e que eu amo de paixão, e que eu tenho total vontade que as pessoas busquem lê-lo, porque ele é uma cartilha de auto encontro, de auto relação, né? E um outro livro também, que é um livro espírita. Então eu estou voltando a essas margens da literatura, da escrita, né? graças a ao sentimento e à sensação de que eu não vou morrer. Eu disse para minha mãe quando tomou a primeira dose, ou a segunda dose, eu disse para ela, mãe, não passa debaixo de jaqueira, para uma jaca não cair na sua cabeça, porque jaca, já viu o índice de morte por jaca no Brasil? Não, né? Então não vamos ser a primeira, né? Pelo amor de Deus. Ai, sim. Eu adorei essa última coisa que tu falou. Sim, eu me não consegui ler também, né? Na pandemia, fiquei mais aí com criança em casa, aí filminho, vamos ver um filminho, vamos ver isso, vamos escutar uma música, me mostra as tuas músicas. Mas consegui não não me abalar tanto, porque tive amigos, colegas que só foi, né? Foi para baixo, e aí a gente tentando trazer de volta para cima, só que é muito complicado, né? Tu não poder ver a pessoa, tu
que a gente não podia ir na casa das pessoas, não poder ir lá, tu não poder pegar, dar um colo, dar um abraço, dar um beijo, tem como, né? Mas, enfim, agora também eu tô no aguardo do meu reforço, que a gente vai ficando, assim, mais tranquilo, mas sem esquecer, né, que a gente ainda tá precisando tomar cuidados, lógico, né? Bom, agora vou te convidar para a gente passar, né, para a segunda fase do nosso bate-papo, onde vou te fazer algumas perguntas e gostaria que tu me desse algumas respostas curtas, mas também, se tiver mais coisa para falar, não tem problema. É muito gostoso te escutar falando, é muito bom. Eu vou te fazer uma pergunta que tem muita gente que acha que é muito difícil e tem uns que falam, achei que era outra coisa. Essa pergunta é muito fácil de responder. Qual foi o melhor livro que tu leu? O melhor, a vida e obra de Joana d'Arc, do Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo tem uma biografia, ele escreveu uma biografia da Joana d'Arc que, para mim, eu li na 7ª série e aquilo de lá até hoje me comove muito, assim. Deu uma trancadinha? Não, não. Bueno. Mas a vida e obra de Joana d'Arc. Sim. E qual livro que tu leu, mas que tu não gostou? Se eu não gostei, eu não lembro. Se eu não gostei, eu apago do meu não faço questão de guardar na mente. Aí eu não consigo recordar assim, porque eu acho que eu não gravo o livro. E qual autor que tu mais gosta? Gosto muito da Simone de Beauvoir, escrevendo as autobiografias dela. Gosto muito, muito, muito. No campo da... Porque é engraçado, né? Porque aí é literatura, né? Mas no campo do texto do livro, eu gosto muito do Chico Buarque, quando ele compõe as músicas dele, porque é de alguma forma a poesia, a literatura, eu me envolvo muito nisso. Mas não tem um preferido, é que nem perguntar para mim de música. Qual é a Depende muito do processo, mas eu indicaria a Simone de Beauvoir e os textos dela, os livros autobiográficos dela são impecáveis, de muito bom. E qual autor que tu mais gosta? Autor ou autora? Como eu te disse, não tem uma autoria assim. Eu gosto da Simone de Beauvoir, gosto do Sartre também. O Sartre tem obras muito boas. Agora, e eu sempre tenho que ver, assim, eu tenho que dar uma olhada, porque eu não tenho uma coisa definida assim que eu diga. Eu gosto muito disso. Gosto do Leonel Caldela. Leonel Caldela é um escritor brasileiro de RPG. Ele não tem muitos livros, mas os que eu li eu gostei muito, assim, me cativou bastante a literatura dele, fantasia, né? E qual livro que tu não acabou de ler e por quê? Todos, não, mentira. A boa parte deles, porque isso é uma outra relação que eu tenho com um livro, né? Essa coisa de quanto tempo. Quando começou, teve uma coisa na pandemia, ou antes da pandemia, para a pandemia, que é, olha só, em 2000 e tanto eu li 49 livros. Para quê? O que isso tem? O que isso significa? O que significa ler 80 livros no ano? Então, às vezes, tem muito livro. Quer ver? Essa é ótima. A biografia da Frida Kahlo, eu li um terço da obra desse livro, da biografia sobre ela. E não continuei. Fechei e guardei. Porque a primeira parte do livro, o que eu li até ali, me deu tanta coisa que eu não podia continuar o livro. Porque eu não conseguia digerir aquela energia, aquele material que me sensibilizou. Então as pessoas às vezes dizem assim:
tem que reler, tem que ler um livro inteiro, não pode parar no meio, que se guardar esquece, parar. Não é uma coisa de... Não, independente da história que tu registra, os nomes dos personagens, às vezes eu tenho um problema com o nome de personagem, quando é um povo aí que escreve história de... Não é o abrasileirado, assim, aí tem uns nomes estranhos, umas coisas estranhas, eu nem decoro. Mas o sentimento frente àquela história eu acho que é importante, sabe? E às vezes, então, tem livros que eu não terminei de ler, estão guardados, estão na estante. Eu sei que se eu voltar a lê-los, eles têm um momento do meu... Porque é isso, assim, a literatura ela é também sazonal, em algum sentido. Né? Então, a fauna e a flora das minhas emoções, elas às vezes estão em época de colheita para determinadas questões e às vezes não. Então, eu não posso querer sair lendo tudo ao mesmo tempo. Eu, Atena, não posso. Né? Tem gente que faz isso, tem gente que usufrui dessa forma, tem gente que faz. Nossa, tem gente que se deslancha nisso. Né? É a forma com que eu oriento as leituras das pessoas que me procuram? Não, não é a forma com que eu oriento. Porque tem gente que pode passar muito mal com literatura. Pode se sentir muito mal lendo alguns livros. E querer terminar até o fim, ou começar e não terminar, e dizer, esse livro não gostei desde o início, não vou terminar. Também acontece. Porque às vezes não é o livro que é ruim, às vezes é o momento interno, a experiência que não seria muito, muito, muito bacana de se ter esse contato com essa literatura. Então, basicamente, eu sinto essas duas questões, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem tanto ao mar, nem tanto à areia, exatamente para a gente poder saber equilibrar essa força do sentimento, principalmente, né? E que nem... Deus o livre, se eu tiver que ler até o fim alguma coisa obrigatória. A academia, ela tem um mal, e isso é um mal, uma tragédia proclamada ali, que é a coisa da gente não ler os originais dos teóricos que a gente estuda e das teóricas que a gente estuda. A gente lê artigo, a gente tem uma geração de formação em artigo que dá um nojo, mas dá um nojo, Maria. Dá um nojo. Quando diz assim, tem que escrever artigo. Porque a escrita ela é um outro elemento muito sensível. Para tu escrever, primeiro, tu não tem que ter conteúdo teórico. Tem um monte de gente que tem conteúdo teórico que não escreve. Por quê? Porque conteúdo teórico não é escrita. Conteúdo teórico não é escrita para mim. Agora, escrita é um processo de relação desses sentimentos, dessa força de emoção que tu tem frente a tudo que tu sabe. E tu registra na escrita isso daqui do sentimento, e não isso daqui. Então, tanto é que quando tu escreve, pelo menos a experiência para mim é assim, quando eu escrevo, Juliana estava na esquina observando o raiar do sol através dos prédios que ofuscavam parte da luz. Eu não tinha essa frase toda escrita na minha mente e eu não estava lendo essa frase. Eu estava sentindo as imagens e do símbolo das imagens, do que eu sentia, eu descrevia o que eu via. Então, a literatura é nos tornar medianeiros desse processo das nossas próprias emoções. Então, basicamente, é essa coisa de ler enlouquecida. Deus me livre. Essa masturbação literária não me interessa. E me diz uma coisa, que autor ou autora tu chamaria para tomar um café? Que autor ou autora tu chamaria para tomar um café? Eu acho que o Ariano Suassuna. Porque ele é muito bom. Ele fala umas coisas assim que é muito, 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 muito bom. Acho que o Ariano Suassuna... Deixa eu pensar cá comigo. De cabeça, assim, eu convidaria ele, assim, mas não tem muita predileção, assim, por... O José Faleiro, que é um amigo nosso muito querido, que
que é um baita escritor. Também convidaria ele para tomar uma polar, não um café, uma polarzinha. Deixa eu pensar mais. A Fernanda Bastos também é uma escritora que eu convidaria muito, que é jornalista, tem lá a editora dela e do esposo dela, que também é escritor, Luiz Maurício, focado em literatura negra. Então, basicamente, são essas pessoas, assim, mas eu convidaria tu também, que escreve também, quando tu. Porque isso é uma outra coisa, né? Publicar livro não te torna escritor e escritora, né? E é algo que eu gosto de dizer sempre, né? As pessoas têm o costume de escrever na internet, né? E não é nem blog, que acabou essa coisa de blog, assim, né? Já não é algo bombado, assim. Que é. Eu faço muita crônica no meu Instagram. Cada postagem, minha foto, alguma coisa, eu escrevo uma crônica. E desta crônica que eu exercito aí boa parte do que eu sinto, do que eu vivencio. Então é ali que eu, basicamente, exerço também a minha função de escritora, né? Porque tu imagina, tu influencia as pessoas. Tu basicamente influencia as pessoas. Então, tem esse. Eu tomava um café comigo também, gosto de mim mesmo, gosto da minha pessoa. Eu acompanho tuas crônicas, acho maravilhosas. Gosto muito de ler elas. Bom, acho maravilhosas. Assim. que bom. Eu seria dizer, eu não gosto da tua. Até te deixei de seguir quando começou a escrever crônica, que ali não é lugar de literatura. Já pensou? Eu queria te agradecer muito, muito mesmo. Assim, eu sei como a vida da gente é corrida, né? A gente sempre tem uma coisa ou outra para fazer, mas muito obrigado por ter esse tempinho para ter essa conversa com a gente, um momento de descontração também, que a gente deu risada. Foi ótimo conhecer um pouco mais de ti, né? Então, em nome dos meus colegas do LICA, ao meu colega do projeto de extensão ESAB, em nome do meu orientador, professor Jefferson Rocha, eu quero deixar o nosso muito obrigado para ti. E quem sabe, quando tudo melhorar, a gente tiver os nossos exabes presenciais novamente, tu não vem a São Gabriel, aí tu vai dizer, gente, tô indo para São Gabriel. Vai ser um prazer enorme, viu? E se já sabe, né? Se não tiver um cafezinho no horário de expediente, uma polar no pós-horário do expediente, não me convidem. Não, O aqui Jefferson não tem cara de bebê, mas a gente, umazinha, pelo menos, seu Jefferson tem que liberar para as convidadas, não? Sabe, ô Marinho, o nosso laboratório é conhecido pelo melhor cafezinho do campus e nós, eu e meus colegas, sempre depois da aula vamos no bar que tem a cervejinha mais gelada da cidade com precinho camarada para universitário. tu sabe que teve um evento, só para eu me despedir assim, se tu me permitir, teve um evento de literatura aqui, que era eu, outra convidada e o mediador. E o produtor chegou para mim e convidou uns dias antes para esse evento de literatura que se chama Rastros de Verão, aqui em Porto Alegre. E aí eu disse, não, eu aceito com duas condições, por favor, né? A passagem de ida e volta e uma bebida alcoólica, né? Porque para fim de dia, para tu discutir entre adultos, adulto é chato, paca. Se fosse criança, se fosse jovem, é outro universo e que eles já te tiram do eixo, né? Agora adulto é um troço que até tu motivar eles tem que estar meia bêbada para poder dar conta das rabugices que é da vida adulta. E aí eu cheguei lá no dia, ele fez o pix da passagem, deu ônibus e tal. Acho que nem foi ônibus que ele pagou, deve ter pagado Uber, não lembro. E quando eu cheguei lá, ele pegou e disse assim na frente da livraria, e que bebida que tu quer? Aí eu olhei para ele e disse assim, pode ser um corote de pêssego. E aí ele disse assim, corote? Onde é que eu consigo isso? Aí eu disse assim, olha, meu amigo, que aí eu sou às vezes um pouco meia dura, né? Eu digo, olha, meu amigo, hoje eu já estou aprendendo a ser um pouco mais maleável. Eu disse assim, olha, meu amigo, eu fui convidada para falar sobre meus livros. E eu vou fazer isso. Tu é o convidado a produzir o evento. E tu vai fazer isso. Nem tu vai lá na frente falar por mim sobre meus livros,
E nem eu vou fazer o teu trabalho de tu procurar o que é corote. Vai na vida aí, meu filho. Tem um monte de boteco aqui em volta do local. Vai lá. Trabalho que eu vou focar aqui no que eu tenho que falar. Ele foi. Eu lembro que eu estava sentadinha, começando a falar, e veio ele com um copo de gelo de plástico e uma cumbuquinha de corote. O Jefferson não sabe, o corote é aqueles de vodka, aqueles extratos de vodka com sabor colorido. Tem várias cores. Antigamente, bem antigamente, era só as cachaçinhas que a gurizada de rua, os mais velhos de rua, assim, que vivem na rua, estão sempre na rua e tal, tomava suas cachaçinhas 51, que eram umas garrafinhas barrigudinhas. E aí depois, o capitalismo é foda, né? O capitalismo foi lá e tornou o extrato de vodka, que é, na verdade, o que sobra da produção da vodka, né? É como se fosse o piche para o petróleo, né? O piche da rua, que eles usam, que é o que sobra da produção do petróleo, se usa para colocar ali na rua, na estrada, o extrato de vodka. Aí eles colocam as cores, botam um monte de doce dentro. E eu lembro que eu bebi aquilo de lá, o povo, os adultos, esgarçaram os olhos assim, né? Porque tem coisa melhor do que falar de literatura se não bebendo um tantinho quente, minha gente, não tem. E aí, obviamente, eu bebi aquele quase sozinha, e 2 já te deixa muito bem. Um já te deixa assim, né? Vem dos amigos espiritual, tudo com a mediunidade alcoolizada. E o 2, minha gente, 2. Aí ele veio com um segundo. Eu digo, esse homem quer me embebedar. Aí eu servi e ofereci pro pessoal. E o pessoal foi bebendo, o pessoal aceitou. Então, que é isso, minha gente. A gente precisa um pouco dessa vibezinha gostosa. Mas agradecer mais uma vez, Maria Luísa. Que bom que a gente pôde se encontrar, que bom que a gente pôde fazer esse encontro. E que, se Deus quiser, a gente possa se ver aí em São Gabriel, que eu não conheço, mas vai ser um prazer conhecer a Unipampa daí, viu? Um forte abraço de coração.